vamos elevar uma oração a nosso Deus, né? Que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo faz presente em nossa vida. Fechemos nossos olhos e vamos falarmos com Deus. Bendito Deus, Pai eterno, na Tua presença nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua voz. E queremos Te pedir, Senhor, que perdoa nossas multidão de pecado e cada dia, Senhor, faça que nós resplandecemos, Senhor, a luz de Jesus. Abençoa nesta noite, irmão Heraldo, a sua família, a irmã Dalva, a família dela, a minha também, e que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou aos nossos corações. Abençoa os irmãos que não vieram, fortalece nossa fé, enche-nos com o poder do Teu Santo Espírito. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Apocalipse capítulo 21 é o antepenúltimo capítulo e a gente vai estudar um pouquinho de acordo com o hino que a gente cantou. O último hino a gente cantou que falou de um lindo país, né assim? E aqui nós vamos ver como vai ser essa terra renovada. Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 8 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com ele, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, ao feiticeiro, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Queridos, nós vemos aqui, um relato do profeta João descrevendo um pouco da nova terra. E no capítulo 21, verso 1, ele diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então João, ele viu uma nova terra, um novo céu, porque essa terra, ela vai ser purificada. Essa terra, ela não vai existir da maneira que ela está existindo, porque a Bíblia diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo. Quando Jesus voltar, quando Jesus vier pela terceira vez, já veio a primeira a morrer por nós, vem a segunda buscar o seu povo, e vem a terceira para eliminar o pecado. E a gente vê, quando ele vir a terceira, então ele vai purificar. E no versículo 2 ele diz: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então a nova Jerusalém, ela está lá no céu. A nova Jerusalém, ela vai descer. A nova Jerusalém, ela vem. Jesus, quando vir a terceira vez, os pés dele tocam no Monte das Oliveiras, formam uma grande planície, e a nova Jerusalém, ela desce. Por que nova?
porque a velha Jerusalém dessa terra, ela se corrompeu. A velha Jerusalém, ela foi destruída. Se eu não me engano, foi 3 vezes, né? Tito, 40 anos depois da profecia que Jesus predisse, Jerusalém ela foi destruída. Depois ela foi reconstruída e destruída, e depois novamente, né? Então a velha Jerusalém vai estar nessa terra, mas a nova Jerusalém descerá do céu. E o versículo 3 diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém? Na nova Jerusalém, querido, Deus, Ele vai morar aqui, como diz a Bíblia, com os homens, né? Ele habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que alegria a gente saber que a gente vamos morar nessa cidade onde Deus é o arquiteto, onde Deus construiu, e a gente vamos morar junto com o nosso Deus. Amém? Querido, o versículo 4 diz assim: e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Querido, quantas pessoas estão chorando neste mundo? Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos? Quantas pessoas estão de luto, de pranto? Mas a Bíblia diz que no novo céu, na nova terra, não vai ter choro, não vai ter pranto e não vai ter morte. Amém? Amém. Glória a Deus. E o versículo 5 diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Esse que está sentado no trono é Deus, é Jesus. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Querido, a Bíblia diz: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquilo que Jesus falou, ele disse: João, escreve, porque essas palavras são verdadeiras. A Bíblia diz, irmão, que é impossível que Deus minta. Deus jamais falou uma coisa que não se cumpriu, e aqueles falou e ainda não se cumpriu, mas no tempo certo ela irá se cumprir. Amém? Por isso, e o versículo 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Deus dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Amém? E ele diz: e eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Amém? Queridos, Jesus, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Alfa e Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. Então Jesus está dizendo: eu sou o começo, eu sou o meio e eu sou o fim, como ele diz aqui. E ele diz, irmão, quem tem sede, eu darei da água da vida. Jesus, quando esteve nessa terra, ele diz: ó, eu sou a água da vida, e quem crê em mim, nele jorrará uma fonte de água viva. Se a gente estiver ligado com Cristo, a gente vamos ser luz, vamos brilhar, e outras pessoas conhecerão o amor de Deus. O versículo 7 ele diz assim: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Querido, a Bíblia diz: ao que vencer, ao vencedor, aquele que for fiel até o fim, ele receberá de Deus o quê? Todas essas coisas que Deus está prometendo, que Deus falou e diz: João, escreve, porque tudo é verdadeiro. E o versículo 8, irmão, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Querido, há essas classes de pessoas aqui que não se arrepender, que não mudar de vida, que não entregar a vida a Cristo, que não abandonar os seus pecados, a Bíblia diz, irmão, essas pessoas, elas não terão salvação. Né? Se elas viver no pecado, se elas viver no erro, se elas viver fazendo tudo o que é errado, infelizmente, elas não poderão estar onde? Nas mansões celestiais. E o versículo agora, vamos ler do 9 ao versículo 17, que diz assim: a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias da últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela o nome escrito, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 a sul e 3 a oeste. As muralhas da cidade tinham 12 fundamentos, estava sobre ele os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. Verso 16. A cidade é quadrangular de comprimento, larguras iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura são iguais. Verso 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvadas, medida de homem é de anjo. Verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Amém? E paramos aqui um pouquinho, querido. Então, João, o profeta, ele descreve um pouquinho dessa nova cidade, dessa nova Jerusalém, que aonde? Que a Bíblia diz que ela tem o que? 12 portas, né? É uma cidade grande, irmão. É uma cidade que diz no versículo 11 aí, ó, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe cristalina. Querido, essa é uma cidade toda de pedra preciosa, é uma cidade preciosíssima, e é esse presente que Deus quer dar para cada filho seu, para cada um que aceita Ele como seu Salvador. Amém? Para vocês verem, no versículo 12 diz assim, ó: tinha grande e alta muralha, né? Os muros da cidade é bem grande, e diz, ó, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas somente escrito que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, em cima de cada porta, as 12 tribos tem o que? Era 12 tribos, não era 12 tribos no passado. Os filhos de Jacó foram 12, e os 12 filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos de Israel. E a Bíblia diz que em cima da cidade, da porta, e tem 12 anjos, e também tem 12 o que? Os 12 nomes das tribos de Israel. Então cada porta tem um nome. Dan não é Isacar, Naftali, Benjamim, Ruben, Zebulon, Naftali, Isacar,
todos Benjamim, Rúben. Então cada porta ela tem um nome. E nós, cada um, vai entrar por uma dessas portas para a nova Jerusalém. Aí diz aí, ó, verso 13, ela tem 3 portas, que se achava 3 ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Então em cada porta, essa cidade, ela tem, olha o que diz aí no versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Ela tem 12 portas e também tem 12 fundamentos. Estava sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, em cima vai estar os nomes das 12 tribos de Israel. Embaixo, na base, nos fundamentos, vai estar os 12 nomes dos apóstolos, que é Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, João, Bartolomeu, como é que se diz? André, Tiago, né? Todos esses vão estar ali. Embaixo na estrutura, no fundamento, está os 12 nomes dos apóstolos. E em cima está os 12 nomes das tribos de Israel. Olha o que diz agora o versículo 15. Aquele que falava comigo, o anjo dizendo para João, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e suas muralhas. Versículo 16. A cidade, ela é o que? Quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. E o seu comprimento e largura e altura são iguais. 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é de anjo, está vendo, querido? Então, toda a cidade, ela é quadrangular, toda a cidade, ela tem a mesma comprimento, a mesma largura e a mesma altura, né? E diz aqui, irmão, que ela mede até 12.000 estádios. Né? 12.000 estádios, eu não sei se talvez seja, eu não sei qual é o tamanho aqui de Pernambuco, né? Mas essa cidade, irmão, ela cabe todo mundo que nasceu nessa terra, caberia, mas infelizmente nem todos vão se salvar, né? Mas ela caberia todo mundo dentro dessa cidade. Agora vamos ver do 18 ao 27, que diz assim: a estrutura da muralha é de jaspe, né? Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro limpo. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisolito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, a 10º de crisopasso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas é de uma pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Verso 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Amém. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus o iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fechará de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória de honras das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação,
e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, querido? Então, essa cidade, né, você viu aqui que os fundamentos dela, ela tem o quê? 12 base, e cada base ela é de uma pedra preciosa, né? Cada base, você vê aí que é a estrutura da muralha de jaspe, de jaspe, também é de ouro semelhante a vidro límpido, né? Então toda essa cidade ela é de ouro transparente, né? É que nem você pegar um vidro você olha e vê do outro lado, e essa cidade ela vai ser de ouro transparente, né? Vai ser de ouro límpido. Infelizmente, aqui no nosso mundo não existe esse tipo de ouro, só existe na eternidade. Aí para você ver, querido, ó, ela tem, né, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisolito, berilo, topázio, crisopasso, jacinto e ametista. São pedras que eu acho que aqui não existe no nosso mundo. E essas pedras, elas serão o fundamento, né, da cidade celestial. Querido, aí o versículo 20 diz assim, ó: as 12 portas são 12 pérolas. Cada uma dessas portas é de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, tá vendo? Então, ela tem 12 portas, e de cada porta, as portas é de pérola, né? Pérola é uma pedrinha que é achado dentro do mar, e ela tem um valor inestimável, né? E a Bíblia diz que essas portas, elas são todas de pérola. Imagine, irmão, como será essa cidade. E o versículo 23 diz assim, né, 22, né? Nela não vi santuário. Santuário lá não vai ter igreja, né? Porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso é o Cordeiro, tá vendo? Então lá não vai ter, talvez eu creio, uma igreja, porque santuário aqui está referindo à igreja, mas lá a gente talvez vamos ficar nessa cidade e a gente vai todo sábado. Eu creio que Deus, Jesus, o Espírito Santo vai estar lá pregando para nós, né? Porque a Bíblia diz que lá não vai ter santuário. Olha o que diz o versículo 23. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Tá vendo, irmão? Lá nessa cidade não vai precisar de quê? De sol, né? Aqui a gente tem o sol para clarear o nosso mundo, mas lá diz que não vai ter sol, porque o próprio Deus, né, e a glória de Deus vai iluminar. E diz aqui que o Cordeiro, que é Jesus, ele é a lâmpada. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo, né? Então ele vai clarear toda essa cidade. E o versículo 23, 24 diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Todas as nações que forem salvas, elas vão estar na eternidade, né? Elas vão estar ali andando sobre a luz que Deus, né, é a glória de Jesus que vai brilhar sobre essa nação, sobre os reis que foram fiéis a Deus e vão estar também ali na cidade celestial. E o versículo 25 diz assim, e o 26, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. 26, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Querido,
que alegria, né? A Bíblia diz que lá não vai existir o quê? Noite, né? Essas portas vai ficar tudo aberto. Por quê? Porque, irmão, não vai haver mais bandido, não vai haver mais pessoas más, não vai haver morte, não vai haver guerra, né? Olha o que diz o versículo 27, e é com esse a gente conclui e diz o seguinte: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, querido, né, a Bíblia diz que lá no céu, né, nada vai ter contaminado. Né? Por isso que a Bíblia diz, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nada que contamine essa cidade vai entrar. Por isso que quando Jesus voltar, querido, toda essa terra ela será purificada. Né? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Tudo aqui que não é do agrado de Deus, a Bíblia diz que tudo isso aqui vai ser purificado. E lá diz também, pessoas que praticam abominação. Queridos, tem tanta gente que pratica abominação. Se você olhar na Bíblia, existem várias práticas. As pessoas no passado queimavam seus próprios filhos. Para Deus era uma abominação, né? Tem várias coisas na Bíblia, como adorar ídolo, adorar imagem, é uma abominação. E a Bíblia diz que nada, que os que praticam abominação vai, como é que se diz, entrar nessa cidade. E a Bíblia diz que também, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Querido, só vai estar lá no céu quem tiver seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí talvez você está me perguntando, como eu faço para ter o nome no livro da vida? Querido, de acordo com, vamos ler Apocalipse 22 e o versículo 14, olha o que diz aí Apocalipse 22, 14, para a gente ter o nosso nome no livro da vida. Amém ou misericórdia? Diz assim: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que me assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Amém? Querido, a Bíblia diz que só feliz e bem-aventurado é aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro. É aquele que aceita Jesus como seu Salvador por meio do batismo, entrando nas águas, né, sendo batizado. Aí seu nome vai ser escrito no livro da vida. Mas quem não tiver o nome escrito no livro da vida, infelizmente não vai poder entrar na eternidade. Querido, que Deus abençoe você, que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus nos prepare para um dia a gente estar pronto, para que, se nós ainda não estamos nos preparando, que a gente possamos nos preparar. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz: aquele que vem virá e não tardará. Aquilo que Jesus falou vai se cumprir. E se eu e você nos preparar, a gente estaremos com Ele nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Grande Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá. Muito obrigado, Senhor, pela vida que nos concede, a alegria de saber que o Senhor foi preparar um lugar para cada um de nós.
Pai eterno, nos prepare a cada dia para possamos entender, como o Senhor disse para João: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E nós cremos, Senhor, porque assim o Senhor falou, assim o Senhor disse, e tudo vai se cumprir de acordo com a tua vontade. Pai eterno, nesta noite, abençoa aqui cada família representada, ao irmão Heraldo, a sua família, seus filhos. Meu Deus, abre as portas para ele, derrama chuva de bênção e abençoa ele de uma forma especial. Abençoa a irmã Dalva, a sua saúde. Meu Deus, cuida dela, proteja, tira todo esse mal que assola a sua vida e que ela possa sentir a tua presença a cada dia, de acordo com o teu querer. Também abençoa a minha família, abençoa os irmãos que não puderem estar aqui nesta noite, leva-nos em paz, livra de todo o mal. Obrigado, Deus eterno, e que possamos nos preparar para a breve volta de Jesus, que possamos nos preparar para logo terminar esta obra e nos preparar para o regresso de Jesus e morar na cidade celestial. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.